Ô glória, tenho a honra de estar aqui hoje, mais uma vez, mais um dia, estar servindo a Deus. Estamos no Legendários, servindo com honra. Nós estamos aqui juntos para compartilhar com vocês ensinamentos, sabedoria de Salomão, capítulo 10. Isso, capítulo 10. Então já abre aí a sua Bíblia. Não se esqueça de dar o like, acionar o sininho para você receber essas notificações e também se inscrever no nosso canal, porque eu acredito que esse conteúdo, na verdade a gente já tem recebido esse feedback de que esse conteúdo tem transformado vidas. Então você precisa fazer parte desse exército, você precisa compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, esses ensinamentos, essa série, esse playlist que nós estamos criando. 31 dias de provérbios. Nós todos os dias vamos ler um capítulo, vamos ler parte desse capítulo junto, vamos tirar ensinamentos, direcionamentos e sabedorias para o nosso dia a dia. Amém? Que Deus abençoe você nessa jornada. Vai lá, dá o like, aciona o sininho e se inscreva no canal. Capítulo 10 de Provérbios, vamos ler juntos algumas partes deste capítulo que muito tocou o nosso coração, muito mexeu conosco. O Espírito Santo falou com a gente e eu gostaria de compartilhar isso com você nesse dia em que você está meditando juntamente comigo aqui na Palavra de Deus. O capítulo 10 de Provérbios, ele traz ensinamentos maravilhosos, ensinamentos que faz um comparativo entre o sábio e o ímpio. E é muito bom nós extrairmos estas lições daqui. Eu gostaria que você lesse todo esse capítulo com calma, com tranquilidade, versículo por versículo. São 32 versículos de muito ensinamento. Você vai ter vários aprendizados, você vai ter aprendizados que você vai usar para o resto da sua vida e você vai viver uma vida abundante, uma vida de sabedoria, como a palavra de Deus está nos ensinando. Então vamos já iniciar com o versículo 1 do capítulo 10, que diz assim: O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Deus, ele se alegra tanto quando um filho terreno é sábio, tanto quanto os teus pais terrenos se agradam. Olha que interessante esse paralelo, para ver se você entende. O agrado de Deus para o homem sábio é o mesmo agrado que os pais têm quando um filho decide ou escolhe o caminho da sabedoria. Então veja que existe um comparativo aqui sim, de que muitas vezes a nossa métrica ela é diferente da medição de Deus. Então Deus agora, através da sabedoria de Salomão, está nos ensinando o quê? Que aquele sentimento que nós temos maravilhoso de quando os nossos pais se alegram com os nossos atos de sabedoria, Deus também se alegra. Só que, como eu disse, esse capítulo ele faz um trocadilho, ele faz uma comparação entre o justo e o ímpio. Ele também vai deixar muito claro aqui nesse versículo que o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Então isso me ensina, deixa claro para mim, de que a sabedoria alegra tanto o nosso pai terreno quanto o nosso pai celestial. Mas a tolice, ela é exatamente o que gera o sentimento de desprezo, de desapreço e de vergonha. Porque ele envergonha, ele é a tristeza da mãe. Então veja bem, nós precisamos entender esse princípio e buscar a sabedoria, buscar agir de forma sábia, buscar viver de forma sábia. Com todos esses ensinamentos que nós vamos ter aqui, que nós estamos adquirindo aqui nesse mês. É apenas o 10º capítulo de 31 capítulos que nós vamos estar lendo. Então pega esse início, essa base que Salomão cria desse capítulo e começa a aplicar na sua vida. Aí nós vamos lá para o versículo 5, e eu separei várias partes, porque como eu disse, eu quero que você leia todo esse capítulo e você nos comentários coloque aí, mande pra gente por mensagem, aquilo que você tem extraído desse capítulo, porque ele é muito rico, ele traz várias lições. Então eu pontuei algumas que estavam ligadas a algo que eu acredito que o Senhor Deus quer falar conosco hoje. Versículo 5, quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Veja que o sábio, ele escolhe o momento
de se empenhar para desfrutar. Hoje muito fala-se de desfrute, de aproveitar, de desfrutar daquilo que você tem conquistado, certo? Mas para que você desfrute, você precisa se empenhar para que você possa desfrutar. O desfrute de uma árvore, ele vem apenas depois da plantação, da irrigação, do crescimento e do nascimento do fruto, do amadurecimento e do crescimento do fruto. Eu não estou dizendo que você não vai aproveitar ou desfrutar do caminho, porque nós estamos desfrutando do caminho o tempo todo. Porém, o desfrute maior, aquele que você aproveita a máxima do fruto, é no final, é na conquista. Então ele está dizendo aqui que o justo que ajunta no verão, passa o verão ajuntando, passa o tempo necessário, se empenhando, se dedicando ao seu trabalho, à sua empresa, à sua família, à sua casa, ao seu ministério. Lembra dos pilares que nós falamos ontem? Lembra daquela pirâmide que nós falamos? Deus, família, trabalho, ministério e pessoas. Quando nós colocamos isso em ordem e focamos as corretas porcentagens durante o tempo necessário em todas essas áreas, a nossa vida gira por completo. Nós completamos a vontade de Deus. Então ele vai dizendo, o primeiro aprendizado que nós temos é que quando nós escolhemos a sabedoria, nós agradamos os nossos pais terrenos e o nosso Pai Celestial. Nós nos tornamos pessoas sábias. O segundo é que o sábio, ele guarda na época da abundância. Ele sabe ajuntar, ele sabe se empenhar no momento certo para poder desfrutar no momento certo. Versículo 7. A memória do justo é abençoada. Presta atenção nisso. Mas o nome do ímpio irá apodrecer. Olha isso, irmão. O justo, ele é lembrado pelos seus atos de justiça e a sua vida de sabedoria. Mas o ímpio, ele apodrece a sua memória por causa dos seus atos e das decisões que ele toma. O injusto, o ímpio, o que abandona a sabedoria, o que não busca a sabedoria, a sua memória ela é apodrecida. Ela é apodrecida. Ela perece, ela passa, ela fede. Ninguém quer saber, rejeita. Então, seja um homem justo, seja uma pessoa justa, para que você seja lembrado, para que a sua memória perpetue, para que você deixe legado, para que você tenha sucessores. Nós podemos falar de tudo isso em algum outro momento, mas pensa sobre isso. A diferença do ímpio que não deixa sucessores e o justo que cria, que admoesta, que ensina e que transmite, que transpassa, que transborda e deixa legados e memórias. Versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro. Meu Deus, olha isso. Mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Então veja bem, a integridade, ela garante a segurança na vida. A integridade garante a segurança na vida. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela é íntegra, quando a pessoa ela é honesta, quando a pessoa ela é justa, ela dorme tranquila. Ela tem a vida em paz. Ela não tem ninguém acusando, apontando, olhando, observando. Cada passo que você dá, ele é julgado por outros e outrem. Então, quando nós vivemos uma vida de integridade, nós vivemos em paz, vivemos tranquilo. Aquele ditado de não devo nada para ninguém. Você só não deve nada para ninguém se você vive uma vida de integridade. Você não deve nada para ninguém quando você realmente não deve nada a ninguém. Isso não é uma forma fácil de se viver, principalmente no dia de hoje, que todos nós somos coligados e dependentes um do outro. E eu não estou falando de depender do outro ou de utilizar de favor e de bênção e de de bendição dos outros. Não sei se essa palavra em português funciona, bendição dos outros, mas do bem dizer, acredito que essa é a palavra correta, o bem dizer do próximo. Você vive de tudo isso é benéfico, tudo isso é bênção. Então você precisa ter isso no seu radar e seguir a integridade para que ela garanta em você a segurança.
Amém? Versículos 12 e 13, eu quero ler com você, diz assim, ó, o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Porque nos lábios dos sábios se acha sabedoria. Ah, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Então vamos lá. O ódio, ele é revelado por nossas atitudes. Ele é revelado por a forma que nós vivemos. Nós revelamos o ódio que nós sentimos na forma de comunicar. Lembrando que toda comunicação não verbal, ela fala mais do que a comunicação verbal. Muitas vezes as pessoas dizem para você assim, não, eu até gosto do fulano, mas a comunicação não verbal dela, aquela que ela não está dizendo com som, ela fala mais alto. Ela fala mais alto. Ah, eu até gosto do fulano, assim, um cadinho e tal, mas a gente sabe que não. Sabe que não, tá claro, tá revelado. Então nós precisamos estar de antenas ligadas para poder nós revelarmos a nosso verdadeiro sentimento. Então olha isso que ele vai ensinar. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Então veja bem, se o ódio é revelado por nossas atitudes, que são frutos dos nossos sentimentos, porque nós sentimos, então isso comunica, ele provoca o conflito e discórdia quando nós expressamos ele, quando nós comunicamos ele. As pessoas seguem aquilo que você é, aquilo que você faz. Existem várias pessoas que são influenciadas por você, nas suas atitudes, na sua maneira de pensar, nas suas opiniões. Então nós precisamos estar atentos para que essas nossas expressões não sejam negativas, não sejam maliciosas e não gerem conflitos ou contenda. Lembra no capítulo passado que nós falamos sobre algo que Deus odeia, que é aquele que semeia discórdia entre os irmãos? Isso acontece quando nós expressamos o ódio, às vezes até contra o nosso irmão. Espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração nesse capítulo. O amor, ele encobre as transgressões, por isso a prática do amor, ela traz remissão, ela redime. Quando nós amamos, independente dos maus feitos do outro, nós conversávamos alguns dias sobre isso, quando alguma pessoa chega para te confrontar ou te acusar de algo que não é verdadeiro, ou te atacar, ou fazer alguma coisa maléfica contra a sua vida, e você expressa o verdadeiro amor de Cristo, como Cristo fez com você e comigo, como Cristo olhou para cada um de nós que éramos maus, malfeitores, e Ele nos amou da forma que éramos e nos resgatou. Esse é o amor que redime. O amor que não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar as pessoas, independente de quem elas são, do que elas fazem. E isso redime, isso encobre uma multidão de transgressão. A prática do amor, ela traz remissão. Através da sabedoria, os nossos lábios se transformam em fonte de sabedoria para a salvação de muitos. Olha isso, nos lábios do sábio se acha, nos lábios dos sábios se acha o quê? Sabedoria. E a sabedoria, ela é vida. A sabedoria, ela nos guia para as veredas da justiça, pelo amor do nome do Senhor. Amém? A vara ou a punição, ela é para as costas do injusto, ou seja, para punir pelas costas o que na nossa frente tem feito malignidades. O justo justificador, ele não tem como deixar impune aquele que faz o mal contra os justos do Senhor. Então é preciso que você entenda que a justiça não é sua, não é você que vai fazer justiça, é o nosso Deus que faz justiça. É Ele que cuida de nós. Versículo 17, eu estou caminhando para o fim, eu quero terminar esse capítulo, ele é um pouco maior em conteúdo, ele tem muito que nos ensinar. Então fica comigo, versículo 17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. Pega isso aqui em nome de Jesus e anota, pelo amor de Deus. Quem guarda o ensino no seu coração, ele segue o caminho para a vida. Agora, quem abandona a repreensão, ele não acerta na jornada, ele vive errando. Tu quer entender de uma vez por todas por que as coisas muitas vezes não dão certo? Por que as coisas muitas vezes não funcionam? Por que as coisas muitas vezes não vão para frente? Porque você abandonou o ensino do Senhor, porque você abandonou a busca da palavra de Deus, porque você abandonou aquilo que te dá direção para o caminho da vida. Você precisa voltar para o seu Senhor.
Você precisa voltar para esse posicionamento que é aprender da palavra de Deus. Versículo 18, vamos seguir em frente. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Vamos lá, 19. Quem fala demais, pelo amor de Deus, escreve isso, acaba caindo em transgressão quem fala demais, sabe? Mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é porta escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. Eu vou ler de novo. Versículo 20. A fala dos justos é prata escolhida. Me perdoe, corrigindo. É prata escolhida. Mas o coração dos ímpios vale muito pouco. E o versículo 21, nessa seçãozinha, diz assim: as palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Eu anotei várias coisas aqui, mas eu quero compartilhar com você que o ódio ele precisa ser confrontado para que não venhamos a viver contenda, transmitir contenda. E quem encobre, ele é mentiroso, a Bíblia vai dizer. Quem encobre o ódio é mentiroso. Sabe como? Quando a pessoa vem difamar o outro com ódio, mostrando o ódio, revelando o ódio, e você não fala nada, você encobre, você nem ajuda quem está fazendo e muito menos quem está sendo apunhalado, atacado. Então você precisa ser aquele que traz clareza, você precisa ser a pessoa que olha para os outros que estão fazendo, que estão expressando ódio contra outrem, e você precisa ser aquele que impede que isso prolongue, continue. Você precisa ser esse, o promotor que impede com que o ódio alastre, criando, disseminando mal no meio das pessoas, certo? Então ele começa com esse entendimento aqui, e isso leva à difamação. Então é um ato de tolo. A Bíblia diz que é o tolo que faz isso. É preciso saber medir e temperar as palavras para não falar demais, para não cair em transgressão. Quem fala demais, normalmente cai... Irmão, você nunca ouviu falar uma pessoa assim: aquele cabra falou demais, mas deu bom. Você falou muito, mas deu bom. Toda vez que você vai falar assim: rapaz, sabe por que ele se lascou todo? Porque ele falou demais. Os antigos diziam: quem fala demais dá bom dia a cavalo. É isso. Quem fala demais, irmão, fale o necessário. O sábio, a Bíblia diz, aqui nós vamos ler em um dos versículos de Provérbios, que é um dos meus favoritos, que diz assim: até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Pelo amor de Deus, vamos aprender a ter temperança nas nossas palavras, saber como falar um com o outro. Esse é o ensinamento. Aí ele vai falar aqui na última fase dessa sessão que eu li para você, para caminhar para o encerramento. As falas dos justos têm um valor precioso. A do ímpio não vale nada. As falas do justo têm um valor precioso. Agora a do ímpio não vale nada. Ela não tem valor. Ela não tem preciosidade. Ela não tem segurança. Ela não tem preço. Agora do sábio... Quantas pessoas hoje pagam caro para sentar na mesa de pessoas sábias, para ouvir ensinamentos, porque não decidiram caminhar na busca do ensino. Sabe por quê que muita gente paga caro para ouvir sabedoria? Porque tem preguiça de buscar a sabedoria. Eu não tenho nada contra, porque eu sou totalmente, 100% a favor de quem busca conhecimento, entendimento, aprendizado e sabedoria. 100%. A Bíblia vai dizer no capítulo 6, ou 7 que nós lemos, que invista tudo, pague caro pelo ensinamento da sabedoria. Mas deixa eu te contar uma coisa, tá aqui, ó, palavra de Deus. Ela te ensina todos os princípios da sabedoria para que você viva uma vida abundante. Busque a Ele, busque ajuda, mas busque a Ele. Ele fala contigo. Quer ver? Versículo 22, para nós... começarmos a encerrar, diz assim, ó: a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta nenhum desgosto a ela. A bênção de Deus, ela não tem desgostos, beleza? Então, se você está se perguntando assim, será que isso aqui é bênção de Deus ou não? Procura-se algum desgosto, procura-se algum desafio nessa bênção.
você vai automaticamente entender que ela não é de Deus, porque ela não acrescenta desgostos, beleza? Versículo 27 e 28 diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. 28 diz: a esperança dos justos é a alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O temor ao Senhor, ele nos dá uma vida longa, ou seja, ele prolonga a nossa vida. Nós temermos a Deus traz prolongar de vida, tá bom? Então, tema a Deus, busque ao Senhor, respeite, honre, seja grato pela palavra, e você demonstra gratidão com intimidade, seguindo, servindo, fazendo aquilo que Ele pede de cada um de nós. O temor do Senhor prolonga a vida, enquanto o ímpio, que não teme ao Senhor, terá o seu tempo abreviado. O tempo do ímpio, ele é encurtado sim, irmão. Aquele que não teme a Deus, o autor da vida, ele não tem como ter uma vida prolongada. Ele não tem como ter uma vida abastada. Ele não tem tempo de desfrutar daquilo que Deus tem liberado. O justo, ele perpetuará como com Cristo, e o ímpio nunca habitará na terra. Ele encerra o capítulo deixando essa assinatura clara, que o justo, ele perpetuará com Cristo. Ele perpetuará com Cristo, enquanto o ímpio morrerá na terra. Morrerá e nunca mais habitará na terra. Ou seja, aquele que não teme a Deus, ele tem uma chance de viver agora. Acabou. Agora você, que é justo, que busca a palavra de Deus, que busca intimidade com Deus, que busca o Senhor, você vai perpetuar com Cristo e vai morar na terra, reinando com Ele. Versículo 30 é o encerramento. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Espero estar te ajudando. Dê like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com pelo menos 5 pessoas para você abençoar a vida de cada um deles. Deus abençoe a cada um.